Olá pessoal, nós vamos continuar com o tema do vídeo passado, explorando outros aspectos dele. Nós vamos ver aspectos práticos dessa regra que faz com que organizações percam a plasticidade ao longo do tempo e acabam entrando em colapso. Nós vimos na semana passada o, o estudo do Joseph Tainter, né, um estudioso de civilizações antigas, e mostrou exatamente por que isso acontece, e a gente se inspirou lá atrás para dizer que a mesma dinâmica ela está em curso nas organizações, nos sistemas sociais. Se a gente entender bem essa dinâmica, nós seremos gestores melhores. E nosso objetivo aqui é fazer isso. Nós vamos começar olhando para essa questão. Chega de Império Romano, vamos dar um salto na história, vamos para o início do século XX, vamos estudar a história rapidamente, uma história muito conhecida, a história da Ford, do Henry Ford, que criou o que a gente chama de mercado de consumo para automóveis. Foi ele, o cara, que através das suas iniciativas de fabricação, de processos de produção, linhas de montagem, blá, 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 uma história que todo mundo conhece, mudou o cenário urbano do planeta, né? A partir do início do século passado, 1908 foi o ano em que a Ford estreou com seus processos, e 15 anos depois ela já dominava completamente os mercados, não só dentro dos Estados Unidos, conseguiu baratear a produção, produzindo produto muito bom, um produto muito bom, o automóvel. É uma história muito conhecida que a gente só coloca para estabelecer o contexto. Tá bom? Então essa era a ideia dele, padronizar, padronizar e repetir, 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 aumentando a escala, fazendo muito bem tudo. Tinha seringagem na Amazônia para fazer a borracha dos pneus que os carros iam usar, tinha a fábrica de vidro, construía estrada de ferro para transportar o minério, quando ele mesmo produzia, tinha siderúrgica para produzir enfim, os metais necessários lá para produzir o automóvel, e foi um sucesso muito grande porque ele conseguiu baratear demais o preço dos automóveis. Isso é uma coisa recorrente na história, e só que acontece talvez o que a gente possa chamar de síndrome do Joseph Tainter lá do vídeo passado. As coisas começam a mudar. No início dos anos 20, aquele sucesso extraordinário, todo mundo tinha já aquele carrinho preto, muito bom, o carro não quebrava, o carro era excelente, né? As vendas começaram a cair. As vendas começaram a não responder no mesmo ritmo do passado, e o Ford não tinha nenhuma habilidade, ele, o seu corpo gerencial, mas quem mandava mesmo era ele, para entender o que estava acontecendo. Ele só tinha uma saída, era baixar o preço, baixar o preço, baixar o preço. Ele não tinha percepção que logo ficaria patente quando apareceu um outro concorrente importante para ele, que o mundo lá fora era que importava. E o mundo lá fora tinha mudado. E é aqui que a gente começa o nosso tema realmente. O mundo lá fora mudou, o produto estava familiar, já todo mundo já tinha aquele único carrinho preto, que não mudava de cor, etc. Né? Você tem um carro preto muito bom que você comprou há 3, 4 anos atrás, você não tem motivação para vender e comprar outro carro preto igualzinho àquele, sem nada de novo. O produto era padronizado, ele não mudava, ele só aumentava a escala de produção. O produto era muito confiável, havia carro usado para todo lado, então as pessoas preferiam continuar ou vender carro usado porque os carros não quebravam. Carro novo parou de vender, havia mudanças econômicas importantes, mudanças na sociedade americana, mudança na cultura, né, americana, europeia. Nós estamos no pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, a classe média americana está começando a se estratificar, a se consolidar e se dividir em estilos de vida diferentes, em rendas diferentes. E claramente as coisas começaram a se segmentar, e o próprio produto, o automóvel, não era mais o que já tinha sido, tinha outro significado. O Henry Ford não entendia isso, nunca se motivou por isso, e ele mandava baixar preço, baixar preço, baixar preço para tentar continuar vendendo. Entrou numa armadilha que a gente já pode notar pontos de similaridade com aquilo que nós vimos no vídeo passado. Né? O colapso das sociedades complexas. Né? No caso, não é uma sociedade, é uma empresa, uma grande empresa, as maiores do mundo naquela época. E qual é a armadilha que a gente está se referindo? É o fato da gente ficar bom fazendo sempre a mesma coisa,
Sempre, lembra do Império Romano lá atrás, que o Tenter descreveu, né? Invadia, conquistava, cobrava imposto, ocupava com exército, ficava cobrando taxa, confiscava a colheita das pessoas e ia se expandindo com isso. E deu certo durante séculos até que acontece algo que faz com que pare de dar certo. Essa é a armadilha. Aquilo, em algum momento, o que é que falta para uma organização assim? Vou esquecer um pouquinho da Ford, já voltamos a ela. Pode ser a Ford, pode ser o Império Romano, pode ser o sistema de saúde, pode ser o que você quiser. Bom, eu diria que falta a habilidade, né, bastante óbvio, né, de introduzir alguma variabilidade no que faz, talvez a gente possa falar assim, né? Estou tentando formular aqui com vocês, né? Talvez a gente possa dizer que falte flexibilidade, tentar alguma outra coisa. O que falta mesmo, tecnicamente, é o que a gente chama de complexidade. Complexidade é a propriedade que faz com que a gente consiga responder aquilo que o mundo está demandando, o ambiente fora de nós, fora da organização. Então, a organização, para poder, qualquer uma, para poder responder ao mundo, ela tem que ter uma complexidade equivalente à do mundo. Nós vimos isso. Isso chama-se lei da complexidade requerida. É uma pena essas coisas não serem mais estudadas nos cursos de gestão. Aliás, não são estudadas nem mais nem menos, não são estudadas, são ignoradas. E nós temos ferramental para entender uma série de coisas se entendemos a lei da complexidade requerida. Então, falta complexidade. E, então, a empresa, a organização, insiste naquilo que ela é boa, fazer coisas em alto volume, fazer coisas em grande quantidade, sempre a mesma coisa, não sai daquela faixa estreita daquilo que ela aprendeu a fazer, ela então opta por fazer muito, fazer em escala as mesmas coisas sem alterar a complexidade dela, e aí o mundo vai mudando, porque o mundo não depende da gente para mudar, né? Então é só isso, a dinâmica que está instaurada aí é só essa. Como é que isso se reflete na história da Ford que ele estava contando lá atrás? Foi exatamente a mesma coisa, fazendo grandes quantidades do mesmo carrinho, bacaninha, legal. Em 1924, reparem o que está escrito aí, o lucro da Ford por carro que ela vendia era de $2. Imagina vender um carro para lucrar $2. Tá certo, é o dinheiro de 1924, tem que corrigir, vai dar uma graninha um pouquinho menor, mas ainda assim é muito pouco, muito pouco. E aí aparece na paisagem uma outra coisa. Era uma empresa chamada General Motors, que na verdade era um aglomerado de várias empresas que iam sendo compradas lá por um executivo, um financista, na verdade, eu acho, e que começou a propor alguma coisa diferente. Vamos tentar entender a lei da complexidade requerida através daquilo que a General Motors fez. A General Motors não era uma empresa que tivesse habilidades assim também extraordinárias, era um amontoado de outras empresas, não tinha complexidade nenhuma, tinha desorganização interna, né? Mas como é que se faz? Como é que eles fizeram e o que eles fizeram tem para nos ensinar sobre a lei da complexidade requerida? Quer dizer, em vez de ficar fazendo sempre a mesma coisa, como a Ford, a General Motors fez outra coisa. Ela, é, é, ela parece que, eu estou tentando mostrar na figura, ela subdividiu as coisas. Ela aumentou a complexidade dela fazendo coisas diferentes, segmentadas. Em vez de fazer da maneira que a Ford fazia, sempre a mesma coisa, eles fizeram algo por intuição de um sujeito chamado Alfred Sloan, que ele coordenou aquele emaranhado de operações meio desconexas que havia na General Motors naquela época, e se fez a General Motors produzir carros diferentes. Aí à esquerda estão os modelos de 1925 e à direita os mesmos modelos na década de 50. Era o Buick, começava lá em cima com o Chevrolet, que era o carro mais baratinho, depois tinha o Pontiac, o Oldsmobile, tinha o Buick e o sonho de consumo de todo mundo era o Cadillac, que era o mais caro. Repara que coisa extraordinária isso aí. Ele não só mudou, mudava modelos, mudava cores, mudava estilos, mudava material, todo ano ele mudava.
Que esforço de coordenação brutal isso teve que ser feito para que essa coisa, essa organização, adquirisse internamente o grau de complexidade necessário para responder ao mundo. E o Henry Ford estava assistindo isso e falava: esse cara está maluco. Ninguém precisa de carro amarelo. Para quê? As pessoas querem ir do ponto A para o ponto B. Mas o Sloan, através de uma aguda percepção, ele apostou que se ele oferecesse produtos daquele tipo, produtos para cada bolso e cada finalidade, como ele dizia, estou citando literalmente, ele ia ganhar. Ele teria uma chance de ganhar a guerra. Porque ele falou: é impossível bater a Ford, ganhar da Ford jogando o jogo da Ford, o jogo do volume. O volume, escala, 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 volume, volume, grande, todo sempre da mesma coisa. Ninguém vai conseguir fazer isso como o Ford faz. Então ele fez completamente o oposto, fez exatamente o contrário. Existe um livro que conta essa história, considero, eu e outros consideram o livro, um dos livros mais importantes na história da gestão, que é o do Alfred Sloan, narrando isso que eu estou contando para vocês. O processo que ele colocou em marcha dentro da General Motors para coordenar aquelas operações separadas. Estava separado, mas tem que coordenar. E se não tivesse coordenação, não teria gestão e não teria complexidade para fazer, para responder ao mundo. É um esforço extraordinário, eu não quero me alongar nisso, mas a gente já tem aqui as linhas gerais do que vai funcionar, do que a teoria da complexidade mais adiante formalizou. A General Motors, com essa iniciativa, teve um sucesso gigantesco, se tornou a maior empresa do mundo durante 70 anos, até que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu foi a entrada dos fabricantes japoneses, nos anos 80, 70, 80, com processos de produção diferentes, linhas de produção flexíveis. Imagina, existem relatos, uma certa fábrica da Toyota num lugar chamado Kamingo, no Japão, as linhas de produção conseguiam produzir 350 tipos diferentes de peça, uma depois da outra, você não tinha que resetar tudo, não. Algo completamente novo, mas flexibilidade, né? Variabilidade, né? Uma nova aposta, né? Não era tanto o estilo dos carros como o Sloan tinha feito 70 anos antes, né? Não era segmentação em marcas novas, tá? Isso tudo já existia, mas todo mundo já fazia também. Era na produção mesmo. A General Motors não olhou para aquilo, vou tentar, tinha muito dinheiro, a maior empresa do mundo, investiu bilhões de dólares para montar linhas de produção flexível, né? Só que não encaixou. Aquela coisa não encaixava nas maneiras de produzir, nas maneiras de se comportar que a General Motors tinha. As pessoas não tinham sido treinadas para aquilo, os hábitos eram outros, os processos eram outros, deu errado, foi um prejuízo brutal, acho que talvez o maior de todos da história dos negócios, bilhões e bilhões de dólares durante anos seguidos, porque a complexidade requerida não pôde ser instalada na empresa. E ela, portanto, não pôde responder. Mais ou menos na mesma época, né, que a Toyota começou a fazer isso, tem uma história da IBM fantástica também, a dona do mercado de tecnologia, até os anos 80, até o aparecimento do computador pessoal. O mundo lá fora mudou, a IBM fabricava grandes computadores, todo mundo sabe dessa história também, e já se aproximando do final dos anos 1980, a IBM, que vendia grandes máquinas, não tinha, digamos assim, como incorporar o negócio de computador pessoal da maneira que o mundo estava pedindo. Sabia fazer, tinha competência, chegou a ser líder em computador pessoal, mas é um pouco parecido com o que iria acontecer com a Kodak depois. As margens eram menores, ela entrou num processo de confusão tremendo e ficou ameaçada de quebrar mesmo. Até que apareceu alguém também e que falou: não, vamos integrar essa complexidade, vamos integrar essa confusão. Né? A IBM fazia tudo também. Tudo ela fabricava componentes, disco rígido, memória, isso, aquilo, tudo ela fazia. Então ela tinha um conhecimento técnico muito grande, só que era descoordenado dentro de casa, não é dentro da casa, né? Dentro da IBM. Não muito diferente do que acontecia
o que tinha acontecido com a General Motors lá atrás. Empresas que são aglomerados de atividades e aí não perdem a capacidade de responder ao mundo. Enquanto o mundo se comporta de uma maneira previsível, beleza. Depois que para de se comportar, e sempre para, né? Porque há uma dinâmica na sociedade que faz com que as coisas mudem, né? Como eu já falei, de uma forma bastante óbvia, a empresa, mais cedo ou mais tarde, a organização, e vai perder a capacidade de resposta. A IBM conseguiu reagir, é um exemplo notável dos pouquíssimos que eu conheço, de empresa que se reinventou, né, quando a turma gosta de usar esse nome, através da coordenação desse executivo, que tinha vindo de fora da empresa pela primeira vez, um cara que veio lá de uma tinha sido presidente, executivo do American Express, não entendia muito de computador, e foi até bom. E ele então reconfigurou a empresa, uniu, criou a complexidade requerida internamente. E a IBM começou a responder, e a IBM está aí até hoje, uma grande empresa, todos conhecem. As histórias da guerra, né, a organização militar, nós estamos falando de organizações, né, nos ensinam bastante também sobre isso. Né? Como é que, sobre essa coisa que eu estou falando, ou eu complexifico para poder responder ao desafio do ambiente, né? Ou eu complexifico ou eu aumento a escala. Não dá, geralmente, para fazer as duas coisas juntas. A gente tem algumas lições que a gente pode aprender olhando a história da guerra. Por exemplo, lembra aí, quem conhece um pouquinho de história, eu não sou um especialista nisso, mas de cultura geral, de informação que está aí disponível, né? Quando a França foi invadida em 1940 pelos exércitos nazistas, né? Não havia assim, uma diferença tão grande na escala. Ou seja, quantidade de soldados, de tanques, de aviões, não sei o que, os recursos, o volume de recursos, era equivalente. Mas o exército alemão tinha, as forças armadas, em conjunto com as outras forças, eles tinham mais complexidade. O que era isso? Eles conseguiam reagir mais rápido a desafios que se apresentavam a eles. Eram mais complexos. Eles podiam variar a intensidade dos ataques e rapidissimamente resolver uma situação militar, ocupar um terreno de uma forma que ninguém conseguia antes, mobilizar grandes contingentes de recursos, homens, armas, etc., entrar e ocupar o que eles chamavam de guerra relâmpago. Já tinham feito isso alguns meses antes na Polônia, mas a Polônia tinha menos recursos, tinha menos escala do que a Alemanha, foi mais fácil, seria mais fácil. A França não. A França tinha recursos equivalentes, mas não tinha complexidade. Quem tem maior complexidade, quando a escala é igual, vence, ganha. Agora, o que aconteceu já mais para o fim da guerra, a partir de 1941, quando eles entraram, os alemães entraram lá pela antiga União Soviética, tiveram algum sucesso no início, e depois eles começaram a sofrer, a partir já do final de 1941 até o final da guerra, eles começaram, eles não conseguiam competir em escala. A complexidade que eles tinham, que era muito grande, foi digamos assim, pareada pelos soviéticos, pelos russos, e ficou igual a complexidade. Então, o que um podia fazer em termos de tática militar, de movimentação, de rapidez, o outro podia fazer também, de variabilidade, flexibilidade, que é a complexidade, o outro podia fazer também. E aí a escala começou a campear. Aí em escala ninguém bate os soviéticos. Toda hora chegava soldado novo da Sibéria, toda hora eles montavam fábricas, faziam. A escala ganhou a guerra. No final dos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, 44, 45, quando, enfim, essas tropas lá do leste entraram pela Prússia, primeiro Polônia e tal, até chegar em Berlim, havia uma diferença de 1 para 10, mais ou menos. Onde tinha um soldado alemão, tinha 10 do outro lado. A escala ganha, não tem papo. Se a complexidade é equivalente, quem é maior, quem tem mais... A Alemanha chegou no final da Segunda Guerra sem avião, praticamente, sem força aérea, tendo que lutar com escalas desse tipo 1 para 10, 1 para 7, 1 para 8, 1 para 10. Então, perdeu. Uma coisa interessante é a Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos perderam, foram derrotados, humilhados lá, por forças de escala muito menor. Os vietnamitas tinham recursos, tinham escala, né? Tinham um volume de coisas muito menor do que os americanos, mas tinham mais complexidade naquele terreno em que a guerra se desenrolava. Eles conseguiam entrar por dentro daquelas florestas, fazer ataque surpresa, ataque relâmpago, sumir, se misturava com a população civil e as forças armadas americanas não conseguiam responder. Então, essas são as lições que a gente está tirando. Vamos chegar em saúde, que é o nosso tema recorrente, todas essas coisas a gente está vendo em saúde, com uma diferença muito grande. A gente hoje entende perfeitamente essa dinâmica que eu estou narrando para vocês. No passado a gente não entendia, então a gente sabe o que vai acontecer. De uma maneira muito simplificada, a saúde se estruturou durante o século XX
do final do século XIX até agora, enfim, em torno de doenças infecciosas. As pessoas morriam muito de infecção e trauma, né? Não por acaso, condições que acontecem nas guerras, né? Os soldados feridos infectam, morrem, e tem osso quebrado, tem fratura, tem uma coisas desse tipo, né? E não estou dizendo que tenha sido só isso, não estou dizendo que não existisse doença crônica, é óbvio, eu estou só simplificando aqui para vocês notarem que, independentemente das pequenas variações que havia uma estruturação geral para responder a esse tipo de condição de saúde que eu estou colocando aí, e o sistema então foi ficando mais ou menos amarrado nessa maneira de ver. A gente já viu essa figura. E agora, só que hoje não tem mais, o predomínio não é mais de doença infecciosa. As pessoas não morrem mais como morriam de doença infecciosa, na proporção que morriam, né? As pessoas vivem mais, a qualidade de vida, não, me perdoe, a expectativa de vida, o número de anos de vida aumentou e apareceram as chamadas doenças de estilo de vida. Gente com depressão, muito diabético, muito hipertenso, gente com doença coronariana, gente com diabetes de todos os tipos, gente obesa, alcoolismo, um monte de coisa que não tem tratamento através das estruturas que estão aí. O sistema de saúde não tem complexidade para responder ao tipo de demanda que está sendo feito a ele. Não tem a complexidade requerida. E é por isso, essa é a razão pela qual os custos sobem todo ano, mas muitos preços sobem, o sistema é ruim, a coisa não melhora. Está entrando naquela fase que a gente já narrou em outros pedaços desse vídeo. Então, o que é que vai acontecer? Isso a gente sabe. Vamos voltar lá nas nossas questões, complexidade ou escala. O que vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Empresas de fora, health techs, startups entrando, dividindo as populações de acordo com os grupos de pessoas, de acordo com os seus perfis de complexidade. A maior parte das pessoas num grupo qualquer, geralmente, 80%, 90% das questões médicas desses grupos, incluindo aqueles crônicos que eu falei, podem ser resolvidos através de processos padronizados. É larga escala, não é complexo. É a larga escala, a complexidade dessa gente é baixa. Então era preciso haver um tipo de organização que focasse, né, em indivíduos desse grupo para não deixar eles ficarem complexos e aí irem lá para cima. Sempre tem um grupo, eu falei, 80%, 90% é gente que pode ser atendido por processo de alto volume. Não precisa de médico especialista. Pode ser atendido por enfermeiro, pode ser atendido por fisioterapeuta. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. Estão aparecendo uma série de empresas que estão propondo soluções de saúde exatamente segundo a dinâmica que nós descrevemos aqui, né? Dividindo a complexidade, entregando para cada grupo de pessoas, de acordo com o seu perfil de risco, de complexidade, as respostas que esse grupo precisa, e é isso que vai mudar a saúde. Vai acontecer, já está acontecendo, empresas que atuam naquelas populações lá na base da rampa, né, da figura, como eu estou mostrando, elas vão ter uma importância enorme, porque são elas que vão atuar em cima dessa massa de pessoas, sobre esse grupo enorme de gente, que hoje está desassistido, porque o hospital não foi preparado, não é vocação do hospital tratar. O próprio médico do consultório também vai ser desconstruído, porque ele também não consegue atender como precisa ser atendido. Imagina, esses crônicos, ou mesmo quem não é crônico, quem não tem nada, se fixando nos crônicos, eles precisam de coisas simples. Ele tomou seu remédio hoje? Como é que está? Um tipo de relação que pode ser massificada através de tecnologia, de telemedicina, de outras tecnologias, sensores remotos. E nós vamos ter vários tipos de organização de saúde para tratar das populações. É isso aí que vai acontecer. Já está acontecendo e segue exatamente a dinâmica do Império Romano, do Henry Ford, Sloan, IBM, que você quiser, porque isso, na verdade, são leis que não são, digamos assim, sociais. Isso é física. São leis da informação. Tá? Então, em vez de fazer assim como a gente sempre fez, a ideia é subdividirmos e a medicina, a saúde, vai passar a ser altamente individualizada e barata.
A gente vai poder ter, digamos, digitalizar praticamente cada indivíduo muito rápido. Não está acontecendo ainda na escala que vai acontecer, mas vai acontecer. Esses experimentos, o Brasil hoje tem cerca de 600 empresas de saúde novas, né, experimentando com esse tipo de coisa. 600. É uma explosão no Brasil e no mundo. Está dado, vai acontecer. Porque é isso que acontece quando a complexidade do lado de fora não é resolvida pelas estruturas existentes. Então, estão aparecendo empresas que estão construindo a complexidade requerida para poder dar conta do sistema de saúde. A medicina, a prática médica, vai mudar muito, vai mudar completamente, e já nos próximos anos a gente pode afirmar isso. Eu vou dar um curso sobre isso, eu já falei, acho que isso aqui, mas aguardo que venha aí um curso bacana, que eu vou só sobre esse assunto, só sobre os detalhes, como é que o médico vai ser remunerado, onde é que ele vai trabalhar, que tipo de tecnologia vai ser usada, etc, etc. Convido você. Muito obrigado. Eu convido vocês, não deixem de assinar o canal, assina lá, entra, dá um like, marca aquele sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Toda semana a gente tem um vídeo novo. Se você gostou, comenta com seus amigos. Muito obrigado. Se quem estiver interessado nas telas que eu mostrei aí, é só pedir através desse link que eu estou dando aí, um link do Telegram, um canal que a gente tem lá, onde eu posto essas telas toda semana. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um grande abraço para você.